Bom, então nós vamos começar hoje, já chegando aí o Jefferson, tá chegando o Jefferson, tem um pessoal que tá se juntando aí, vamos chegar hoje aí a essa parte aí. Eu vou ter que ser obrigado a lançar mão do texto lá de cima, que é o que está sendo colocado aí, e eu espero que vocês acompanhem a apresentação aí, tá bom? Gente, vamos passar os aspectos rapidinho, o que seria para fazer dentro da perspectiva da semiótica, tá? Vocês iriam escolher alguma parte de cada capítulo e fazer uma análise semiótica de oposição de sentido e de quadrado semiótico. O que eu vou colocar aqui para vocês? A oposição de sentido, para que vocês possam entender o que seria a oposição de sentido, e depois a gente falar um pouco sobre esse quadrado semiótico. Eu só vou comentar, porque como nós temos 9 capítulos, não dá para fazer a análise semiótica toda desse capítulo em pouca aula. Eu estou pensando aqui no máximo 50 minutos de aula, no máximo, o mais tardar aí 1 hora. Então eu não posso deixar de fazer essa observação para vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, se vocês não estiverem enxergando direitinho, me avisa direitinho o que vocês estão falando, o que está acontecendo, vocês estão conseguindo visualizar. Ó, tem um monte de gente que estava preocupada lá, porque não sabia fazer não sabia fazer análise semiótica, que é uma interpretação de texto mais profundo, mas infelizmente não estão aqui nesse momento, tá? Mas eu vou em honra, né? Não seria melhor fazer o quê? Deixa eu ver. Não seria melhor fazer um grupo, prof? Acho que ele fez nenhuma. Eu vou até me preparando para Nether. Tá. Não seria melhor fazer um grupo, prof? Um grupo o quê, Jefferson? Fala aí pra mim. Abre o microfone e fala. Um grupo de quê? Em grupo, professor. Fazer em grupo essa atividade? Não, é individual. Vocês tiveram tempo demais, tá? É individual. Quem não fez, agora vai fazer comigo aqui. Beleza? É individual, eu quero individual. Bom? Era para ser feito individual, a obrigação de ler é de vocês. Então assim, gente, é uma coisa que eu não posso deixar de falar. Essa aula vai durar quanto tempo? No máximo 50 minutos. Eu não quero passar disso. Então vamos começar logo. No máximo, mas se terminar em 20, tá ótimo. A gente termina em 20, fecha em 20. Tá bom? Ok, Agatha. Bom, galera, então como eu vou falar para vocês aqui, nós vamos fazer a análise semiótica de cada capítulo. Só que eu vou escolher só uma parte desse capítulo para a gente poder analisar, para vocês verem como faz a oposição de sentido. E aí, para melhorar ainda, vamos descartar o quadrado semiótico. Eu não quero que vocês passem para o lado narrativo. Façam para mim só a oposição de sentido e vai estar ótimo, tá bom? Ficou melhor assim para vocês? Ficou? Faça só a oposição de sentido, mostrando do jeito que eu estou fazendo aqui, vocês façam também. E podem até não copiar a minha parte, tá? Mas vocês podem pegar de uma parte lá e fazer. Eu vou dar só um exemplo, eu só não quero que vocês copiem o meu. Porque aí também é pedir demais, né? Fazer cópia do meu, aí é brincadeira. O que seria a oposição de sentido? Vou explicar para vocês. A oposição de sentido é quando você lê uma oração, ou um texto, ou um capítulo, e você vê o sujeito passando de um estado para o outro. E essas oposições de sentidos mostram as oposições naturais de uma narrativa. Vida versus morte, inteligência versus ignorância, amor versus ódio. Então você consegue sentir a ambientação do discurso narrativo através dessa oposição de sentido. A oposição de sentido é um mecanismo que a gente usa para conseguir visualizar essas nuances. Então vamos lá, para vocês conseguirem ver. Vamos começar com o capítulo número 1, que é o Gun Club, tá bom? Lá no Gun Club nós temos avanço versus atraso. Como eu posso perceber? Utilizando os mecanismos de quê? Utilizando os mecanismos de pressuposto e subentendido. Como é que eu posso pressupor avanço versus atraso aqui, galera? Quem pode falar pra mim? Professor, só uma coisa. Oi. Essa atividade o senhor deixou pra amanhã ou vai ser só até hoje? Vai ser pra amanhã, tá, galera? Até Ok. amanhã à meia-noite, dá tempo de vocês fazerem e entregar. E vai ser bem simples. Eu só quero assim, vocês escolham uma parte do capítulo igual eu fiz, mas é pra você ler o livro, é claro. É pra ler o livro pra saber o que tá fazendo. Não é só fazer uma parte e entregar não, tá bom? Vocês reza a lenda que vocês já leram os 9 capítulos. Eu estou confiante que vocês já leram 9 capítulos. Você vai pegar uma parte do capítulo lá
Por exemplo, nós estamos falando aqui agora de qual capítulo? Deixa eu botar a Raika pra dentro. Qual capítulo nós estamos falando aqui? O primeiro. Do primeiro capítulo. O Gun Club. Aí eu tirei uma parte lá pra mostrar como tem, dentro desse capítulo, tem uma parte que fala sobre avanços e atrasos. Ó, mas em que os americanos excederam, singularmente os europeus, foi na ciência da balística, e não porque as armas americanas atingissem mais elevado grau de perfeição, senão porque apresentaram dimensões desusadas e tiveram por consequência alcances correspondentes e até então desconhecidos. Então aqui é uma parte do primeiro capítulo que eu mostro o avanço versus o atraso. Você vai copiar uma partezinha e aí eu vou fazer o que nessa questão do avanço versus atraso? Vou explicar por que é o avanço versus atraso. Os americanos estavam atrás da Europa em tecnologia, no entanto, conseguiram com a construção e a organização tecnológica deixar os Estados Unidos para trás. E isso eu tô falando de narrativa, tá? Porque esse livro foi escrito em 1865 e os Estados Unidos ainda não era, por incrível que pareça, ainda não era vamos dizer assim, eles estavam numa guerra civil, gente, numa guerra civil norte-americana. Então eles ainda não eram essa potência em se tratando de tecnologia, mas o Júlio Verne era de uma menção, parece que ele tinha viajado no futuro e voltado no passado para escrever esse livro. Vocês vão ver ao longo do tempo. Vocês conseguem perceber, quem já leu, consegue perceber essas nuances, cara. Quem já leu, consegue perceber que o cara era fera mesmo, o cara conseguia fazer uma coisa sensacional, tá bom? Então o que acontece? A gente conseguiu fazer a primeira análise do primeiro capítulo. Pronto, acabou o primeiro capítulo, tá? Então, essa sofreu as oposições de sentido principais, é isso? Sim, as oposições de sentido principais. E aí você não vai pegar qualquer uma lá, não. Você pode pegar no meio, no início, ou no início, no meio, no final, umas que mostram uma oposição de sentido que mostra essa ambientação geral do capítulo. Professor, Oi. qual seria o oposto de ambição? Ambição? Desambição. Ah, só isso? Tá bom? Ambicioso, desambicioso. Ambição, desambição. Tá? E tem várias outras. Vocês podem pesquisar lá no Google.sinônimos, que vai te dar, e antônimos, que vai te dar se você tiver dúvida, vai te dar vários antônimos do que você quer. Tá? Só procurar no Google. Ó, Professor, fala. assim, você tá mostrando esses capítulos pra gente pegar uma parte de cada um e fazer o que eu não entendi. Fazer oposição de sentidos. Mostrar mostrar dentro do título. Mas pra isso você tem que ter lido o livro. Se você não leu o livro, só lamento. Entendeu? Então aí você consegue sentir a oposição. Olha aqui. Eu pressuponho que na palavra excederam singularmente os europeus, pressupõe que eles estavam atrás. Não é verdade? Sim. Foi na ciência da balística. Ou seja, eles estavam atrasados em tudo. Mas na ciência da balística pressupõe que eles se adiantaram. Então eu pego essa parte e faço uma análise, mostrando aos norte-americanos que estavam atrás da Europa em tecnologia. Você vai explicar, Agatha, essa parte que você pegou, tu explica ela em poucas palavras, pronto, fechou, e vai pro segundo capítulo. Do 1 ao 9, né? Hã? Do 1 ao 9, né? Isso, aí vai pro segundo capítulo. Olha como é fácil, galera, ó. Segundo capítulo. Eu peguei uma parte, ó, desejo versus realidade. Como o desejo versus realidade está representado aí? Não há um só de vós, estimáveis colegas, que não tenha visto a lua, ou que, pelo menos, não ouvisse falar nela, e não vos admireis de que venha aqui falar-vos do astro das noites. Talvez esteja para nós reservados sermos os colombos desse mundo ignótico, ou seja, desse mundo desconhecido. Seja eu compreendido, auxiliado como todo, o poder de que os meus sócios dispõem e conduzi-lo-eis à conquista desse novo mundo, cujo nome há de vir juntar-se aos dos 36 estados que compõem este grande país da União. Tava falando aqui dos Estados Unidos. E o que era o desejo versus a realidade? E reparem que os Estados Unidos só tinha 36 estados ainda, nessa época lá que o Júlio Verne estava escrevendo. E olha o que acontece. Aonde eu posso ver o desejo versus a realidade? Eles ainda tinham o desejo de produzir algo para que essa realidade viesse a ser... esse desejo viesse a se tornar realidade.
esse desejo se tornou realidade. Por quê? Porque eles conseguiram fazer lá, vocês vão ver lá no final, não vou dar spoiler, conseguiram realizar suas façanhas, tá bom? Então, como é que eu posso pressupor esse desejo de versatilidade? Não tenha visto a lua, ó. Estimáveis colegas que não tenha visto a lua, ou que pelo menos não ouvisse falar dela, e vos admireis de que venham aqui falar-vos do astro das noites. Talvez esteja para nós reservado sermos os colombos desse mundo ignoto, ou seja, esse mundo desconhecido. Os colombos, quem é Colombo? Quem é Colombo? Descobriu as Américas. Quem descobriu as Américas, né? Então, perfeito. Só um instantinho que eu vou pedir água aqui, tá, galera? Eu vou pedir um pouquinho de água aqui porque minha garganta tá seca. Beleza. Mãezinha, traz água pra gente aqui rapidinho, por favor. E aí o que acontece? O poder de que os meus sócios dispõem pressupõe que eles têm dinheiro, pressupõe que eles têm capacidades para conseguir levar a cabo esse projeto deles. E conquista desse novo mundo, cujo nome há de vir juntar-se aos dos 36 estados. Então, eles tinham a Lua como estado da Federação Norte-Americana? Eles tinham ou não? Eles, nesse momento da fala, eles tinham? Galera, vocês estão respondendo lá no blog, lá no chat. Eu gostaria que vocês usassem a fala do microfone, tá? Eles tinham, galera? Sim ou não? Pergunta de novo, professor. Vocês não entenderam, né? Eu pergunto pra vocês, eles tinham... Gente, por favor, vocês têm que prestar atenção. A pergunta é a seguinte, eles tinham... Agora eu até me perdi. Só ler aqui. O poder de que os meus sócios dispunham e conduziam-eis à conquista de nosso novo mundo, cujo nome há de vir juntar-se aos dos 36 estados que compõem este grande país da União. Eles tinham a Lua como o estado da federação? Eles tinham a Lua ainda? Eles já tinham a Lua como seu 37º estado? Não, então era um desejo. Era um desejo de ter, não era um desejo? Então eles estavam buscando esse desejo, tá? Vocês precisam me ajudar. Oi. E parece até que o Júlio Verne, tipo, tinha uma bola de cristal, porque foi os americanos que chegaram na Lua. Perfeito. Então é exatamente isso que nós estamos comentando aqui, galera. E olha só, o desejo versus realidade. Os Estados Unidos passaram de colonizados para independentes. Falta um Szinho aqui, tá? Colonizados para independentes em pouco tempo. Assim há um desejo de superar seus colonizadores. No texto, fica pressuposto o desejo de fundamentar essa realidade com a conquista da Lua, fazendo-a parte dos 36 estados dos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos têm 50. E eles queriam fazer da Lua um 37º estado. Então a gente percebe que aqui tem muito desejo versus a realidade, que era primeiro conquistar a balística. Não é verdade? E aí, terminamos esse segundo capítulo. Vamos aqui pro terceiro. Efeitos da comunicação Barbicane. Tá? Olha só. Vocês estão digitando aí. O ruim é que não dá pra saber se ele adivinhou mesmo ou se aconteceu, porque ele disse isso. Galera, não dá pra saber. Mas, por exemplo, se eu tenho os números ao meu favor, se eu sei socialmente que alguém vai conseguir fazer isso porque é possível, eu posso dizer que vai conseguir. Por exemplo, gente, a China. Eu tenho quase profunda previsão de que a China vai conseguir chegar em Marte primeiro do que os Estados Unidos. Primeiro. Porque ela não cuida muito bem ela não tem que responder financeiramente para a sua população. Ela usa o dinheiro e pronto. Os Estados Unidos já é diferente, ele tem que responder. Só que a gente sabe que os Estados Unidos está na frente. Mas a China tem muito mais dinheiro, ela está agora crescendo, daqui 10 anos ela vai ser uma das maiores potências do mundo. Se ela não se acabar por causa dos Estados Unidos, né? Então tem essas questões aí, tá bom? Ela já é a segunda maior potência do mundo. Oi.
Porque se a China acabar, as empresas dos Estados Unidos tudinho vão junto. Vão? Não, é claro, a China segura os Estados Unidos. E essa pandemia aí é um tratado de guerra comercial, galera. A gente sabe disso. Aqui a gente pode falar agora que nós não estamos gravando pra sala de aula, mas a gente sabe que essa pandemia aí, ela tem um fundo de alguma coisa ali por trás. É pandemia? Sim, é pandemia. Aconteceu. Não deixou de acontecer. Mas por que aconteceu? Por quê? Será que nós somos tão descuidados assim pra deixar as coisas irem assim ao longo do processo? Tipo, a China antes ela não tinha um grande poder econômico. Só que aí foi tipo, não sei dizer muito bem, teve uma revolução ou alguma coisa assim que eles mudaram sua forma Revolução de viver. cultural da China. Lá eles tiveram, tipo, foi meio que a mão de obra lá é muito barata, por exemplo, você não precisa pagar muito para funcionário. Aí com isso, muitas empresas têm uma alta facilidade de crescer, por isso que a China tem muitas empresas, essas coisas e tal. Perfeito, perfeito. Tá anotado isso aí, Juan, tá perfeito. Olha, gente, que a Agatha tá perguntando o que é pra fazer. A gente ainda tá na oposição de sentidos, Agatha. Nós estamos caminhando em cada capítulo pra fazer as oposições de sentidos. Nós fizemos do 1, fizemos do 2 e agora estamos no 3. Olha a oposição de sentido do 3 que vocês podem visualizar. E lá tem vários outros que demonstram essa oposição de sentido. Certeza versus incerteza. Tá dando pra enxergar aí, Agatha? Tá dando pra enxergar os slides, pessoal? Tá. Olha como eu tirei certeza versus incertezas. Barbicane permanecer impassível no meio de todos. Esses clamores entusiastas. Não é incerteza do ponto do Barbicane, tá? É incerteza da massa, da população que não sabia se esse negócio de ir pra Lua daria certo mesmo. Mas o Barbicane tinha certeza. Que o Barbicane nada mais é que há 100 anos depois, ou praticamente 100 anos, 200 anos depois, não sei me engano, acho que é 100 anos, né? Isso, 1800, 1900, isso. 100 anos depois, o Barbicane pode ser representado pelo Kennedy. O Kennedy seria o Barbicane, que vai falar: You choose to go to the moon. You choose to go to the moon on the other things. Tá? Que nós escolhemos ir pra Lua. Ele vai fazer um discurso caloroso para fazer a população dos Estados Unidos abraçar a proposta do projeto da Apollo e vencer a Guerra Fria contra a União Soviética, que essa era a vontade dos Estados Unidos. Ele não tinha vontade de ir pra Lua pra ver a Lua, não. Era só mostrar pra União Soviética que eles eram os melhores. Tá? E que Era uma brincadeira. Era uma brincadeira política, essa é a verdade, tá bom? Era uma brincadeira política. Brincando com o mundo. Enquanto tava acontecendo, galera, a guerra... 1960 e bolinha, acontecendo a guerra do Vietnã, poxa vida. Ali, certo? Guerra acontecendo pra todo lado. Estados Unidos brincando de levar o homem à Lua. Tá? Que foi bom, de certa forma. Mas a gente sabe quais foram as conclusões disso aí. Os professores dizem que o dinheiro investido para levar o homem à Lua poderia fazer tipo uma Harvard, que é uma universidade de lá, em cada estado dos Estados Unidos. Poderia ter alimentado a África por um ano. Já pensou o que é isso? Caraca. Então, Barbicane permanecer impassível no meio de todos esses clamores entusiastas. Desejava talvez dirigir ainda mais algumas palavras ao consórcios, que são as pessoas que poderiam estar ajudando ele no projeto. Porque pelos gestos clamava silêncio. Se a gente sabe que os consórcios, ou seja, os sócios que estavam ajudando ali, clamava silêncio, o que estava acontecendo aí? O que nós podemos pressupor aqui? Se ele clamava silêncio, o que nós podemos pressupor? Que a população estava falando muito. Não, Manoel, isso aí não era isso. Vamos pressupor a coisa aí. Olha lá, leia pra mim, por favor. Barbicane permanecer impassível no meio de todos esses... Não, é pra ler em silêncio, é pra ler em silêncio. Ah, tá. É pra ler em silêncio e responder pra mim. O que significa isso aí, clamava? Por que eles clamavam silêncio? Tá na cara, chapada no texto, no título, galera. Vamos prestar atenção. Eles não tinham certeza se poderia dar certo? Isso, eles não tinham certeza. O Barbicane tinha certeza. Ele tinha que convencer a pessoa, a população, aquela massa ali, que estava reunida, os consórcios dele, porque os consórcios estavam em silêncio. E esse silêncio a gente pressupõe o quê? Eles
estavam, tipo, meio com medo. Eles Desconfiado, queria- justamente. Galera, nós temos que olhar o não dito do texto, galera. Se eu ficar toda hora tentando buscar o que tá escrito, eu não vou achar, tá? Por isso que o povo estava perguntando, justamente. Olha lá, e o timbre fulminante disparou tão violento como inutilmente. Porém, nem sequer o ouviam. Pouco depois arrancaram-no da cadeira presidencial e levaram-no em um triunfo, passando das mãos dos fiéis camaradas para os braços de uma multidão não menos exaltada. E aí, o que a gente pode perceber dessa brincadeira aí, galera? Ele nada mais é, ele é a representação do presidente Kennedy, que foi também aplaudido por todo mundo lá no estádio. Vocês percebem lá a arquibancada lá atrás, lá, ó. Cara, isso foi fenomenal. Foi na universidade isso aí, tá? Esse presidente foi o que morreu com a bala? Foi com professor? uma bala na cabeça, tá bom? Olha só, certeza vai certeza. Em momentos de incerteza de alguns que estavam na plateia, ele precisava ser muito incisivo e eficiente em seu discurso. Por isso adotou uma postura científica e ao mesmo tempo popular para causar o efeito esperado na massa. E esse efeito é o que o Kennedy fez quando ele falou "You choose", we choose, tá? Ele tá escrito you choose, mas não é you choose, é we. Ele disse "We choose to go to the moon". Eu fiz esse slide muito rápido, galera, não deu tempo. "We choose to go to the moon. Return to the moon to make America great again". O Trump disse isso. Então, volta-se, os discursos vão se repetindo. Mas olha só que interessante, galera. Eu poderia dizer que esses discursos foram feitos e fez com que o livro fosse editado e publicado. Mas ao contrário disso, o que aconteceu? O que aconteceu, galera? Vocês realmente estão me ouvindo? Se vocês pararem de ficar assistindo no coisa e falar no microfone, fica melhor, galera. O que acontece, galera? Vocês prestaram atenção no que eu falei? Professor, fala de novo. Vou repetir novamente, galera. Vocês têm que prestar atenção. Quando eu disse que esses discursos, o discurso do Kennedy e o discurso do Trump, poderia ter causado a publicação do livro de Júlio Verne, qual é a coisa estranha aí? Poderia ter causado a publicação. Qual é a coisa estranha aí? Que eles... Tipo, eu sei, isso aqui não sei. Qual é a coisa Que o Júlio estranha? Verne já era adiantado, né? Cara, que justamente, Emanuele, que o livro foi publicado antes desses discursos. Então, na verdade, esses presidentes estão fazendo o discurso de quem? De uma pessoa fictícia. Quem é o presidente fictício? Barbicane. Gente, é claro, eles com certeza leram o livro, eles sabiam que tinham que fazer isso também. Então, na verdade das verdades, o livro do Júlio Verne serviu como um manual para que eles pudessem fazer isso. É E por olha isso lá. que dizem que nem as memórias surgem do nada. As né? memórias discursivas, galera. Olha aí, sim, é possível alcançar a Lua um projétil contanto que consiga animar esse projétil de uma velocidade inicial de 12.000 jardas por segundo. Demonstra o cálculo que tal velocidade é bastante. Isso aqui, ó, é uma parte do texto de Júlio Verne e é verdade. Hoje a gente sabe que tem que fazer essa velocidade até maior do que essas para conseguir sair para o espaço. Então os caras eram geniais. Oi? 12.000 jardas é quantos quilômetros por hora? Cara, eu não tenho a noção aqui de fato, mas vamos só pesquisar aqui. Quanto que isso? 10.000 quilômetros. Hoje, para fazer uma rotação na Terra, é daí para cima. Aí, depois vocês pesquisam lá para vocês verem a velocidade que a ISS tá girando em torno da Terra. Pesquisa depois para vocês verem. Então, você percebe que o livro do cara já mostrava coisas pontuais. Não é só isso não. Na próxima vocês vão ver. Ele mostrava coisas que hoje é fantástico, o que nós podemos ver hoje. É por isso que eu sou apaixonado por espaço, cara. Por Júlio Verne. Porque ele mostrava o espaço como ninguém. Então vocês perceberam certeza versus incerteza aqui nesse lugar? Vamos para o próximo, que é muito legal.
que é o quarto. Resposta do Observatório de Cambridge. Aí que vocês vão pirar. Olha aí. Precisão versus imprecisão. Esse capítulo, resposta de Cambridge, vai mostrar toda a precisão do que eles tinham. E ó, o pessoal científico do Observatório de Cambridge fica inteiramente à disposição do Khan Club para todos os assuntos de astronomia teórica e aproveita a ocasião de dar presente para juntar-se às suas felicitações da América inteira. Então, o que acontece aqui? No começo desse capítulo, havia uma indecisão. E aí Cambridge, o Observatório de Cambridge vai mostrando, vai falando tudo para eles, como é feito, como é colocado, tudinho, as métricas, o espaço, o perispaço, toda a aproximação da Terra com a Lua, vai explicando tudo. De resumo, eles vão dando uma... todo mundo não tem a ideia do que tá acontecendo, dessa imprecisão danada, e Cambridge esclarece para eles, esclarece de uma maneira fenomenal, a ponto de quê? De ter uma imprecisão versus precisão e uma precisão versus imprecisão, tá? E olha só o que tá lá nesse capítulo aí, que é o quarto capítulo, é isso, galera? Nós estamos falando do quarto capítulo? Isso. Tá? Isso. Olha o que tá lá no meio do capítulo. Em resumo, o canhão deve ser colocado numa região situada entre o Equador e os paralelos de 28 graus de latitude norte ou sul. Eles falaram que era Tampa. 50 quilômetros ao lado de Tampa é quem? É aonde o foguete Apollo saiu. Isso aqui foi uma previsão louquíssima. Tá? 50 quilômetros só separava Tampa ali do floor de Kennedy Space. Tá? Isso é uma previsão que aconteceu. Deve ser dirigido para o zenith do lugar. Esse zenith do lugar era justamente essa linha que fazia o deslocamento. E também é real. O projeto deve ir animado de uma velocidade inicial de 12 mil jardas, ou seja, 10 mil quilômetros por hora, ou por segundo aí, né? E aí a gente percebe que é mais ou menos essa velocidade. O quarto deve ser lançado no dia 1º de dezembro, e foi em julho, lá, vocês perceberam lá, a data foi diferente um pouco, tá? Mas o que mais me encabula foi a trajetória da matemática que estava correta. Que em quinto aí, o projétil há de encontrar a Lua 4 dias depois da partida, no dia 4 de dezembro, à meia-noite exata, no momento em que o astro passa pelo zenite. Olha o que acontece, que seria a questão da borda lá, né? Ele chegou na Lua em 3 dias, mas eles giraram a Lua e eles desceram, tá? Então durou aí, até eles chegarem de verdade aí, os 3 dias e pouco. Então, o Júlio Verne, ele errou em pouquíssimas horas. Foi pouquíssimas horas. Mas é exatamente isso. Tá? Até o passo dele sair, circular na Terra e girar, demorou isso. Então o que nós podemos ver isso? A imprecisão que a população, o pessoal não sabia como fazia, e Cambridge esclareceu com uma precisão enorme. E o que eu coloquei para classificar isso aí, ó? O Observatório de Cambridge, vou colocar um menino pra dentro aqui, é o Enzo. O Observatório de Cambridge, diante das perguntas desconfiadas, esclareceu de forma precisa todas as dúvidas que foram surgindo ao longo do capítulo, e a ambientação passou de um clima de imprecisão para uma confiança e precisão contundente. Olha esse desenho que tá lá no livro, ó. Vocês sabiam que esse cara aqui, o Wernher von Braun, ele teve que fazer uma coletiva e explicar também como seria a Apollo, tá? Como seria a Apollo. Então, você percebe que tudo que aconteceu lá no livro sobre a questão do Observatório de Cambridge aconteceu com Wernher von Braun, que era um alemão que foi sequestrado da Alemanha nazista, na época que os Estados Unidos acabou com os alemães. E os Estados Unidos roubou o Wernher von Braun, sequestrou ele, capturou, enquanto a União Soviética capturou os projetos do foguete, porque nós só podemos ir, só foi possível ir à Lua por causa dos alemães nazistas. Foi. Eles estavam criando um plano de foguete, aí com isso eles pensaram, isso tem futuro. E eles criaram o V2, que era o Vingança 2, né, que era o foguete que estava destruindo a Inglaterra lá. De lá eles mandavam míssil na Inglaterra. Então o que acontece? O projeto dos alemães era destruir todos os seus inimigos com esse foguete.
com esse míssil, que se tornou foguete. Vocês vão ver isso depois. Então, um ponto interessante que o livro comenta é justamente essa coletiva que o Wernher von Braun teve para explicar para a sociedade por que era importante, gente. E o presidente Barbicane vai fazer a mesma coisa. Ele vai mostrar que a bala não é, na verdade, a bala para matar, mas a bala para salvar o planeta, a bala para crescer os Estados Unidos, a bala para tornar os Estados Unidos mais grande, great again. Então, por que nós estamos retornando à Lua? 2021 tá aí, 2022. Por que nós estamos se tornando? Para os Estados Unidos se tornar grande novamente. E para que ele se torne grande, é preciso fazer o quê? É preciso ter precisão naquilo que ele vai fazer. Tá bom? Então, olha só. Passamos do resposta do observatório a Cambridge, vamos para o romance da Lua. Vamos ver o que espera lá de oposição de sentido para nós. Galera, é ignorância versus conhecimento. Você vai vendo que nesse capítulo vai falando sobre o universo. Quem já leu sabe do que eu tô falando. Vai falando como construiu, dos átomos, e vai falando da nebulosa, e que a nebulosa tem a mesma sequência da nebulosa, tem a mesma sequência da nossa galáxia, e a nossa galáxia tem a mesma sequência do nosso sistema solar, e ele vai falando dos planetas. Tô certo ou tô errado, galera? Quem leu sabe que eu tô certo. E ele vai falando do planeta, aí falando que cada planeta... Fala, Emanuele, quer falar? Não, ele cita lá que é um conjunto de nuvens lá que envolve um monte de sistemas solares e tal. Isso. E desse sistema solar tem a Terra, tem o Sol de quarta grandeza, é um Sol, e blá blá blá. Vai falando e vai mostrando pra gente, pra aquela população, pra aquela situação, de que nossa ignorância não nos permite entender o que tem lá fora. E é exatamente isso. Nós somos tão ignorantes, galera. Nós somos tão ignorantes que a gente fala... Tem gente que fala, ai meu Deus, tem tanta gente passando fome, mas... E tem gente querendo ir na Lua. Mas a gente não entende que ir à Lua é trazer mais tecnologia pra gente. Porque quando a gente se esforça pra chegar até lá, a gente faz tantos equipamentos militares pra chegar até lá, porque até então não é comercial. A gente faz tanto equipamento que nós saímos da ignorância e passamos para um conhecimento. Hoje é possível ter um celular na mão, uma internet, uma questão por causa dos projetos, por causa de todos os instrumentos que foram criados para ir para o espaço. E nós temos satélites, temos rádios, ondas de rádios maiores do que a que a gente tinha. Vocês entenderam essa questão? Por que é ignorância versus conhecimento? Entenderam? Eu preciso saber se vocês estão aí, galera. Beleza, é porque eu não tô vendo vocês. Show. Continuando, como professor posso pressupor essa ignorância versus conhecimento? Lá no final, eu escolhi essa parte, lá no final desse capítulo tá dizendo assim: porém, se os antigos compreenderam perfeitamente o caráter, o temperamento, enfim, as qualidades morais da Lua, sob o ponto de vista mitológico, não é menos verdade que os mais sabedores deles eram extremamente ignorantes pelo que diz respeito à selenografia. Aí pesquisa o que é selenografia, que vocês vão entender aí o que é. Alguém pesquisou? Alguém teve a capacidade de pesquisar o que era selenografia? Oi? É o estudo da Lua. Selena vem de Selena, grafia, todo o estudo da Lua. Não tá aparecendo a imagem aqui, eu não sei porquê, mas ia mostrar aqui a imagem, vocês aí iam ver pela imagem. Mas esse negócio aqui não tá aparecendo, infelizmente. Então o que acontece, gente? Extremamente ignorantes pressupõem que eles achavam que sabiam, mas não sabiam. Tá? E olha só, em relação à luz da lunar, nada havia já... Isso aqui já é no final, ó. Nada havia já que aprender. Era sabido que era 300 mil vezes mais fraca que a do Sol, e que o calor que acompanhava não tem ação apreciável sobre os termômetros. Então, a gente viu aí uma parte mostrando a ignorância versus o conhecimento. Então é isso. Ele citou Galileu aí também. Oi? Ele tinha citado Galileu aí também. Ele citou vários, e falou também que vários outros corpos também tinham luas, igual Júpiter, né? Marte, como Phobos e Daime, né? Daime, acho que é Daime mesmo. E aí vamos para o quê? Para o sexto, galera. Tá quase acabando aqui. Aqui nós vamos passar mais rápido agora. Oi. Professor, o meu, quando eu for lançar pro senhor, pode ficar um pouquinho diferente dos capítulos, porque eu tô utilizando outro PDF. Tá, mas o PDF é o mesmo, tá bom? Só que esse daqui parece que tem um pouco a menos de página. Qual?
É uma que acho que é uns 15 ou 10 páginas, é bem pouquinho. Ah, o que eu te dei? Não, é um que eu achei na internet do e-books. Que ele tem quantas páginas? Acho que é. Deixa eu ver aqui. Ele é reduzido, é? 241. Ele é 241. reduzido? Eu acho que é, porque o outro tem 265. Pois é, galera, mas é aí que tá. Eu pedi pra vocês lerem esse 265. Porque é o original, galera. Tá entendendo? É o original. E teve muito tempo pra gente ler ele, né? Mas enfim, o importante é que vocês estão entendendo o que é pra fazer. Não estão entendendo o que é pra fazer? Sim. Então tá, vocês estão entendendo o que é pra fazer, não importa o que seja. Mas eu quero algumas partes lá, tá bom? Eu quero algumas partes que vocês coloquem lá desse original. Mas aí, se quiser fazer pelo seu, não tem problema, pode fazer, tá? Mas contanto que esteja certinho aí. Galera, então nós podemos ver aqui, ó, consciência versus inconsciência. Eu poderia falar que era tomar consciência versus não ter consciência também. Mas eu prefiro substantivos. Consciência versus inconsciência. A proposta Barbicane tivera como resultado imediato trazer para a tela da discussão todos os fatos astronômicos relativos ao astro das noites. Isso aqui é mostrar consciência para um povo ignorante que não tinha consciência. Todos se empenharam em estudá-lo com assiduidade. Todo aquele grupo que estava ali tentando fazer o projeto, tá? Porque eles acreditavam no projeto. Parecia que a Lua aparecera pela vez primeira acima do horizonte e que ninguém ainda tinha visto nos céus. Tornou-se o astro da moda. Qual é a outra parte? Eu já coloquei isso aqui para vocês verem que tem outra oposição de sentido aqui. Qual é a outra parte que eu posso pressupor aqui? Parecia que a Lua aparecera pela vez primeira acima do horizonte e que ninguém ainda tinha visto nos céus. Tornou-se o astro da moda. Qual é o outro que eu tenho aqui? Oposição de sentido, professor? Isso, qual é a oposição de sentido que eu tenho aqui? Surpresa versus... Existe isso em surpresa? Não. Qual é a oposição de sentido de surpresa? Peraí. Descoberta? Não, oposição de sentido não é. Descoberta não. Mas vamos colocar outra que é melhor? Tá na cara, vocês estão vendo aí? Eu posso colocar visão. Fatos. Visão. Visão monofocal. Versus o quê? Multifocal? Visão multifocal. Olha, a Lua tava lá o tempo todo. A Lua tava lá o tempo todo e eles tinham aquele romantismo pela Lua. E eles não conseguiam enxergar a Lua como uma parte importante, interessante, para se poder tirar proveito dela. A partir do momento que o presidente Barbicane e toda a equipe dele começa a trabalhar e trazer a consciência no meio da inconsciência, parece que a Lua, pela primeira vez, aparece no horizonte como algo diferente. E aí ela passa a se tornar o astro da moda, que inclusive o David Bowie vai cantar Spaceman. Vocês já ouviram essa música? Então, todo mundo passa a cantar a Lua, todo mundo passa a falar da Lua, todo mundo passa a ver a Lua, não mais como romantismo, mas como algo interessante, como o 37º estado da Federação Norte-Americana, né? Isso no livro do Barbicane. Porque nós estamos fazendo um paralelo aqui com o mundo real, mas isso lá no Barbicane seria o 37º estado. Porque você sabe que depois os Estados Unidos passou a comprar outros estados do México, até ter os 50 estados. Ele passou a comprar, criar guerra, comprar e acabou. Tá? Aqui vocês podem ver uma ilustração, que nós estamos colocando aqui, ó, dos projetos que eles já estão em andamento para se fazer na Lua, tá? E os projetos para se fazer estações espaciais assim, ó, desse jeito. Vocês já imaginaram um dia o ser humano viver num tubo de estação espacial, num tubo desse jeito lindo e maravilhoso? Aí a gente pode falar que essa Terra é plana. A estação espacial aqui não é plana, é curva. Até a estação espacial é curva. Tá vendo aí? Então vamos pra lá. Vocês entenderam essa consciência versus inconsciência, né? Sim. Então vamos lá, rapidão. Pro 7º, 8º e o 9º, ó. Rapidão. Realidade versus representação. Caros colegas, prosseguir
prossegui este. Serei breve. Eu tenho quase certeza que é o JT Maston que falou isso. Realidade versus interpretação. Caros colegas, prosseguiu este. Serei breve, porém de parte a bala física, a bala que mata, para considerar somente a bala matemática, a bala moral. Para mim, a bala é a mais esplêndida manifestação do poder do homem. Na bala resume-se este poder todo inteiro, e foi quando a inventou que o homem mais se aproximou do Criador. Ele, nesse momento aqui, ele vai começar a explicar. Ele vai começar Foi o JT Maston. Oi? Foi ele, né? Foi o JT Maston mesmo. Isso. Aí o que acontece? Ele vai dizer isso pra tentar convencer também as pessoas de que não era pra eles temerem o que poderia acontecer, que é o hino à bala, né? Eles tinham que criar uma representação pra que a população, pra que as pessoas que estivessem ali, os associados, entendessem que não seria uma bala, sim, pra matar a pessoa ou pra atingir outro país, mas sim, essa bala passaria a sair de uma realidade de ser bala para uma representação para ser uma bala matemática, uma bala moral. Vocês conseguiram perceber o processo polissêmico aí, o deslocamento de sentido que ele quis dar pra bala? Conseguiram perceber? Sim. Então, galera, é exatamente essa a oposição de sentido que existe nessa parte aqui. Realidade versus representação. Eles querem tirar uma realidade que a bala foi feita pra quê, galera? O que foi feita a bala? Pra quê? Apontar, atirar. Sebastião chegou agora. Sebastião Pra chegou matar. agora. A Pra bala matar. foi feita pra matar. E o que ele queria fazer? Ele queria tirar a realidade que a bala foi feita pra matar pra fazer o quê? Colocar outro sentido nela, né? Outro sentido, deslocamento de sentido. Nesse caso, seria o pontapé para, vamos dizer assim, para o fortalecimento dos Estados Unidos. Acho que eu vou ter que ler tudo do início. Essa parte aí tá no meu PDF, tá falando no capítulo 4. Ah, entendi. Entendi. Então, pois é, cara, pois é. Esse livro, por isso que eu falei pra vocês lerem o original, porque o original é topíssimo, tá? Mas aí, olha só, galera, por isso que eu falei, segue o mesmo padrão daquele livro, porque é batuta. E nós só estamos fazendo a primeira parte agora. Semana que vem, depois das provas, a gente precisa terminar ele, tá bom? Então, continuando, galera. Reparem aqui, esse que vocês estão vendo é o módulo da Apollo, aquele que levou os homens à Lua. O que ele parece, gente? Uma bala. Então, Júlio Verno tinha razão, não tinha? O nosso Tinha. foguete nada mais é, gente. Olha a loucura da gente. Daqui umas décadas, um século, que a gente vai ter naves que já saem daqui do planeta, igual um avião que sai daqui do planeta e vai pro espaço, igual a gente tem em outros jogos de videogame aí. A gente vai falar assim, cara, que loucura. O homem sentava em cima de uma bala, porque é isso que acontece. A gente senta em cima de um míssil, de uma bala, e é jogado pro espaço. Os nossos futuras gerações vão falar, aquele povo era maluco. Olha, eles não viviam numa realidade, não. Eles viviam numa ilusão louca. Como é que eles conseguiam fazer isso? Se sentar em cima de uma bala, de um míssil, e se jogar? Maluco. Pô, de tanta nossa tecnologia, talvez vocês não vivam pra ver isso. Mas as gerações futuras, os netos de vocês ou os bisnetos, se a Terra conseguir chegar até lá, vocês vão ver enormes transformações gigantescas que vocês falam, aquele professor tinha razão, galera. Eu tô velhinho aqui com 90 anos, olha que nave agora saindo do planeta sem precisar de um foguete velho louco desse, né? Então, enfim, vamos para os penúltimos aqui, galera, pra gente finalizar. A questão da pólvora. Não, a história do canhão, né? Não, a questão da pólvora já, né? Certeza versus incerteza. As resoluções tomadas na primeira sessão produziram grandíssimos efeitos no público. Alguns mais timorato, que era temerosos, né? Timorato, temeroso. Lá se assustava com a ideia da bala que havia de pesar 20 mil libras. Punha-se em dúvida se poderia construir canhão capaz de transmitir velocidade inicial bastante a uma massa daquela ordem. Então aqui nós percebemos o efeito de quê? O efeito de sentido de certeza versus incerteza. As pessoas não tinham certeza se aquele tamanho daquele monstro inteiro conseguiria sair do planeta, que era a mesma coisa em 1969. As pessoas ficaram vendo e a maioria delas falaram, não vai subir.
Esse... Que nem avião. Oi? Que nem avião. O Saturno V fala, cara, esse monstro não vai subir. Não vai. Da mesma forma, quando você entra no avião, quem já viajou de avião sabe, cara, esse avião aqui não vai subir. E olha aqui, em vista do avião, o avião e a Apollo, eu tenho até que mostrar pra vocês avião e Saturno V. Eu tenho que mostrar pra vocês o tamanho de um avião e o Saturno V, cara. Depois vocês vão ver lá a imagem de um avião e a imagem de um Saturno V. Deixa eu ver aqui se tem lá, pra vocês terem uma ideia. Por que ele foi um dos maiores. Ah, não tá mostrando aqui não, mas depois eu vou tirar a foto pra vocês verem o que era o V2 e o que era o V2 e o que era a Apollo 5. O V2 era do tamanho de um avião, galera. Só um instantinho. V2. O V2 era do tamanho de um avião. Do tamanho desses Boeing grandão, gigantesco. Vou mostrar pra vocês agora, pra vocês terem uma ideia. Por que eu tô falando isso? Porque a aula, ela tá mostrando as oposições de sentido? Tá. Mas ela tá também trazendo informações interessantes pra vocês e novas. Olha aqui, pra vocês terem uma ideia. O tamanho da Apollo. Ó, o tamanho do V2, que era o míssil dos alemães, era do tamanho de um Boeing. Tá? Ele tinha a espessura aí de um Boeing. Olha o V2 aí. Olha o V2. Pequenininho, nem dá pra ver Olha, direito. do tamanho de um avião Boeing. E olha o Saturno V, esse maior que fez aí, ó. Vocês viram a diferença? Tá vendo aí? A Space Shuttle, que foi os ônibus espaciais, nem chegou perto. Tá vendo aí? Olha a Soyuz lá, do Proton, que era a versão da Rússia. Do foguete da Rússia, olha lá. Perceberam aí? Então, o trem era ou não era gigantesco? Era. Galera, tá acabando. Eu tô vendo o desânimo de vocês. Bastante. Eu tô vendo o desânimo de vocês, mas tá acabando. Eu tenho 10 minutos ainda, tá? Eu falei que é só 1 hora e eu só vou 1 hora. Tá bom? Então, voltando a exibição. Só um instantinho, deixa eu só voltar a exibição do Chrome. Pra gente finalizar aqui. Certeza versus incerteza. Sessão produziram grandíssimos efeitos no público. Algum mais timoroso, temeroso, assustava com a ideia da bala que havia de pesar 20 mil libras. Punha-se em dúvida. Certeza versus incerteza. E por último, galera, nós temos aqui, ó, temor versus coragem. Lá no livro, vocês não vou dar spoiler, não vou falar nada, vocês vão perceber essas coisas aqui no final dessa parte, tá? Porque o livro não acaba nesse capítulo não, tá? Tem mais pra frente. Só faltava tratar da questão da pólvora. Esperava o público com ansiedade, e esta decisão final, ó, o temor de usar tanta pólvora. Dados os volumes do projétil e o comprimento do canhão, qual seria a quantidade da pólvora necessária para produzir a impulsão? Aquele agente temível de que um homem todavia conseguiu dominar e dirigir os efeitos, ia ser chamado a desempenhar o seu papel habitual, mas em proporções nunca usadas. Temor versus coragem. Um detalhe para vocês saberem aí, galera, teve depoimentos de pessoas que acompanharam o lançamento da Apollo 5, diz que passaram 1h30 com o ouvido zunindo, de tamanho o barulho que foi quando explodiu essas questões, tá bom?